A seca implacável consumia as terras de Canaã e a fome se espalhava como uma sombra. Jacó, com o semblante marcado pela preocupação, reuniu seus filhos ao redor. Ouvi dizer que há trigo no Egito, ele declarou, sua voz embargada pela necessidade. Por que permanecem aqui, olhando uns para os outros? Desçam até o Egito e comprem grãos para que não pereçamos. Os irmãos trocaram olhares de incerteza. A jornada seria longa e arriscada, mas a urgência no pedido de seu pai era inegável. Sem hesitar mais, eles prepararam-se para partir, deixando Canaã e o desespero para trás. A viagem foi longa e árdua, mas a visão do Egito trouxe uma centelha de esperança aos irmãos. Ao chegarem, foram surpreendidos pela grandeza e riqueza do reino. Guiados pelos guardas, eles se viram diante do governador egípcio. Sem saber que estavam na presença do próprio irmão José, eles se curvaram em reverência. Oculto pelas roupas e pela autoridade egípcia, José os reconheceu imediatamente, mas manteve-se impassível. Observando-os em silêncio, ele sentiu o peso do passado em seu coração. Contudo, ao invés de se revelar, José disfarçou sua identidade, endurecendo o olhar. Vocês são espiões, vieram ver a fraqueza da terra. Ele os acusou, sua voz fria e autoritária. Atônitos, os irmãos protestaram, alegando serem homens honestos, filhos de um mesmo pai. José, no entanto, continuou a encará-los, sem revelar o tumulto de emoções que escondia. José manteve o semblante rígido, ocultando o turbilhão de emoções ao ver seus irmãos. Ao ouvir as súplicas, ele insistiu na acusação: "Vocês são espiões!" Desesperados, os irmãos revelaram detalhes sobre sua família na tentativa de convencer José. "Somos 12 irmãos", disseram. "O mais jovem está com nosso pai, e um já não existe." Essas palavras atingiram José profundamente, mas ele continuou inabalável, sem demonstrar qualquer compaixão. Para ele, este era o momento de testar a lealdade e o arrependimento deles. Para provar que dizem a verdade, um de vocês ficará preso aqui. Ele ordenou. Os outros irão buscar esse irmão mais novo de quem falaram. Somente assim acreditarei em suas palavras. Os irmãos trocaram olhares de pavor e angústia. Submissos e inseguros, aceitaram a exigência de José, sem saber que estavam frente a frente com o irmão que haviam traído anos atrás. José ordenou que os irmãos fossem encarcerados por 3 dias. Na escuridão da prisão, eles refletiram sobre suas ações passadas, lembrando-se do irmão que haviam abandonado. Ao 3º dia, José os trouxe de volta. Seu rosto continuava impassível, mas sua voz carregava um tom de julgamento. "Para que vivam, façam o que digo. Um de vocês ficará aqui. Os outros levem grãos para suas famílias e tragam seu irmão mais novo." Os irmãos acenaram em concordância, resignados. Eles saíram da presença de José, apreensivos, cientes de que o passado parecia cobrar seu preço dolorosamente. Após a decisão, José escolheu Simeão para permanecer preso enquanto os outros partiam. Sob os olhares atentos dos guardas, Simeão foi levado, e os irmãos, tomados pela culpa, despediram-se dele em silêncio. Com os sacos de grãos carregados, os irmãos deixaram o Egito. Durante uma parada na viagem de volta, um deles abriu o saco para alimentar os animais e encontrou o dinheiro da compra devolvido. O choque os tomou de assalto. "O que Deus está fazendo conosco?" Um deles sussurrou, os olhos arregalados de medo. O dinheiro devolvido era um presságio sombrio, e todos temiam que fossem acusados de roubo ao retornar ao Egito. A cada passo rumo a Canaã, a angústia crescia e o arrependimento se tornava mais pesado. Apesar de terem obtido os grãos, o preço da jornada agora parecia ainda mais alto, e a culpa pelo passado seguia assombrando-os. A viagem de volta a Canaã foi envolta em um silêncio pesado. Ao chegarem, os irmãos encontraram Jacó, que os aguardava com um semblante preocupado.
Ao relatar os acontecimentos no Egito, incluindo a prisão de Simeão e a exigência de que trouxessem Benjamim, a expressão de Jacó se transformou em desespero. "Vocês não podem levar Benjamim!" gritou ele, a voz tremendo. "Ele é o último filho de Raquel, e eu não suportarei perder mais um." Os irmãos tentaram convencê-lo da necessidade, mas suas palavras pareciam em vão diante da dor de seu pai. "Se não trouxerem Benjamim, Simeão ficará perdido." Insistiram. O medo e a culpa se misturavam no ar, enquanto cada um deles refletia sobre o que haviam causado. Jacó, no entanto, permanecia irredutível, preso em seu próprio desespero, incapaz de arriscar outro filho na terra onde tantos males haviam ocorrido. Os dias seguintes foram marcados por tensões silenciosas. Os irmãos, cientes da necessidade de voltar ao Egito, tentavam convencer Jacó a deixar Benjamim ir. Mas a resistência do pai era inabalável. Ele estava assombrado pela lembrança da perda de José e temia que o destino se repetisse. Isto, padrão, é um jogo arriscado. O que acontecerá se perdermos Benjamim também? Jacó exclamou, seus olhos marejados de desespero. A casa, antes cheia de vida, agora ressoava com o peso do luto não resolvido. "Pai, precisamos de comida para sobreviver. Simeão está preso e não podemos deixar isso acontecer", implorou um dos irmãos, sua voz cheia de angústia. Após longas noites de debate, Jacó finalmente percebeu que a sobrevivência da família dependia de uma escolha difícil. Com o coração pesado, ele olhou nos olhos dos filhos, a dor evidente em seu rosto. "Se é isso que devem fazer, então que assim seja", disse ele, resignado. Ele ordenou que preparassem presentes para José: especiarias, mel e as melhores iguarias da terra. "Levem também o dobro do dinheiro, pois pode ter sido um erro", ele acrescentou, seu amor e preocupação permeando cada palavra. Com isso, os irmãos se prepararam para a jornada, temendo o que o futuro reservava.